meus delícias, como vocês estão? Bem-vindos hoje de volta, né, à Hora Venusto, o podcast mais sexy e liberal da internet. Estivemos um pouquinho fora, né, meu bem? Um pouquinho sumido, mas voltamos. Voltamos agora com a corda total, né, com a corda toda. E a gente tá aparecendo aqui agora com um tema que o pessoal tem pedido já há um bom tempo, né? É um assunto que a gente já conversou muito. Abrange bastante. Até pra gente entrar pro meio liberal é algo que sempre esteve em nossa pauta. E a gente está convidando hoje para falar com a gente sobre o tema de fetiches e fantasias a Débora Nais, que é psicoterapeuta, psicóloga e sexóloga. É isso aí. Tamo junto. Bem-vinda, meu bem. Obrigada. Um prazer imenso estar aqui com vocês e poder aí trazer uma clareza sobre essas diferenças tão sutis, né? Que envolvem a nossa sexualidade. Vai ajudar bastante, inclusive a gente, né, meu bem? É sempre bom estar aprendendo. A gente acha que a gente se conhece, mas todo dia a gente percebe que a gente aprende coisa nova. Verdade, porque a mulher em si, ela muda o tempo inteiro. Ela é que nem uma lua, tem um monte de fase. Ela pode querer agora e daqui meia hora não querer. Já o homem é que nem o sol. Você já viu o sol ser outra coisa? Não, sol. Sol. Isso é verdade. O homem é só o homem e ele vai permanecer, mas a mulher... E eu digo que nesse meio liberal eu já mudei tanto que às vezes nem eu me reconheço, né? Eu mudei bastante também. Ele deixou de ser um pouquinho Um sol, mas deu uma mudada boa. Na verdade, você deu uma desconstruída aí. Desconstruiu para construir. Mas a sua essência não alterou. Você continua gostando de pudim e não vai trocar pelo suco de maracujá, certo? Sim, verdade. Então, é uma analogia até difícil, né? A gente Mas foi bom, já foi bom. A mulher não. A mulher, ela quer comer um pastel com caldo de cana de manhã e ela não consegue. À noite, o marido chega com pastel e caldo de cana, ela vai olhar para o marido e vai falar: eu queria isso hoje de manhã, agora eu quero comer sorvete. E o culpado é você por não trazer o correto. Isso é verdade. É sempre assim. Sempre culpado. A gente começa sempre com aquelas perguntas meio de praxe, até para o pessoal estar conhecendo mais da Débora. Sim. Há quanto tempo que você atua na área? Há 6 anos. E o que te chamou a atenção nessa área em específico? Eu fui casada, eu comecei a minha vida sexual com 16 anos. Então eu me casei muito novinha, inocente. Eu sou do interior do Brasil, eu sou de Rondônia, né? Nossa, longe. Então, lá não tem educação sexual. E a nossa cultura lá, muito triste até falar sobre isso, mas é uma cultura de coronado, machista e de estupro. Então, os homens, eles não têm educação sexual. E as mulheres que sucumbem a esses homens acabam sendo mais violentadas do que amadas. Então, no início da minha vida sexual, eu acho que eu recebi muita violência. Não porque ele queria violentar, de fato, era porque ele não sabia também, né? Um casal muito jovem, né? Não sabe nem se amar e acaba repetindo aqueles padrões que vêm de muito tempo. E aí, quando eu me separei, 10 anos depois, que eu fui começar a ter uma vida sexual. E eu era muito travada e anorgásmica. Aí uma pessoa pegou e falou pra mim assim: eu acho que eu posso te ajudar. Como? Eu vou te levar num terapeuta tântrico. Aí eu, terapia tântrica? Isso não é prostituição. Foi a primeira Foi um coisa susto, que eu... né? Não, menina. As pessoas dão esses nomes aí e julgam isso porque é muito mais fácil de entender. Só que sexualidade é uma coisa e sexo é outra. Tá bom. Vou conhecer esse processo. Me apaixonei pelo processo. E eu quis me desenvolver dentro dessa área para poder ajudar outras mulheres como eu. E vejo assim um trabalho crescente e acabei que virando refém de ajudar os homens também, né? Porque hoje em dia você atende tanto homem quanto mulheres. O público, ele é muito dividido, né? Se fala assim, porcentagem é 30% das mulheres e 70% é homens que me procuram. E você também tem o seu público casais ou não? Tenho. E quais são os tipos de ajuda que eles recorrem a você? Diversas. Bastante, né? Cara, eu vou falar pra você, tem maluco pra tudo. Não é à toa que eu pego e já cumprimento todo mundo, né? Quando começam a se entrosar na minha rede social com bom dia, meu reino doce maluco, porque
tem que ser doce, tem que ser leve e entender que a gente tem maluquice. Só que aparecem pessoas com todo e qualquer tipo de traço e transtorno de personalidade. E são pessoas assim que muitas vezes é uma coisa que está tão acostumado que elas não entendem que elas estão sofrendo por conta de uma anomalia ou um transtorno de personalidade. Mas então isso seriam dificuldades que você encontra na sua profissão ou não seriam? Não, porque eu já domino, né, a técnica. Para mim é mais difícil o paciente criar uma aliança terapêutica, porque hoje em dia as pessoas não confiam mais em ninguém. Então falar da dor é muito mais difícil. Eu acho que abrir certas coisas que você tem como íntima, né, é muito complicado. É vergonhoso o medo ter do julgamento. desejo. O medo do julgamento, né? Então, é vergonhoso ter o desejo sexual. Todo mundo é sexual. Nós nascemos naturais, libidinais, sexuais. E A as gente age como se o sexo não existisse. pensam que não existe. Aquilo, ele reprime aquela área. A pessoa, ela fecha a porta para a parte corporal e quer viver o espírito e viver a mente. Não tem como, você tem que viver o corpo também. O corpo é a parte principal da sua vivência. Sem ele, você não está aqui. Verdade. Então, as pessoas, elas reprimem. Eu costumo dizer que não é só pelo coletivo, pela sociedade, não é só pelo padrão imposto. É por si mesmo, por pensar e ficar refletindo com culpa, com vergonha. Meu Deus, eu estou pensando isso. Meu Deus, eu estou fazendo... Meu Deus, que pensamento é esse? Ai, meu pai, eu estou pecadora. A igreja isso que ajudou eu ia falar. muito. A religião em si, acho que colabora muito com isso, né? Mas como faz para lidar com esses distúrbios, né? Porque na maioria das vezes, até como você disse, as pessoas se sentem estranhas, se sentem esquisitas por sentirem fantasias, feitiços, até por medo do julgamento. Como você trabalha isso na cabeça tanto do homem, tanto da mulher? Com naturalidade. É com naturalidade, respeito. É entender quem se é para saber qual é o seu desejo. O meu desejo me prejudica a outra pessoa? Entendi. Então a gente vai buscando o caminho natural. Eu costumo dizer que inconsciente é o estado natural do ser humano viver. Quando você corta o seu braço, você fala para o seu braço, se conecta aí, emenda. Não. O corte vai estar feito, ele vai emendar naturalmente. Você nasce e você vai viver o seu estado de inconsciência até a hora que a chavinha virar ali. E você liga e fala, não, eu não posso só sobreviver. Eu tenho que fazer algo para melhorar isso. Então a sexualidade é isso. Você não é nascer, casar, reproduzir e morrer. Você tem um caminho imenso aí. A sexualidade tem que viver essa natureza. Né? Você vai descobrindo como é que você tem prazer, como que você se dá prazer, como é que eu dou prazer para o outro, como é que eu vivo essa felicidade, né? De estar recebendo esse dom de Deus. Gente, é só o ser humano que recebe prazer. Verdade. Sim. Então, por que não explorar isso? Eu posso estar enganado com o que eu vou perguntar agora, mas assim, não é da nossa cultura procurar terapia para autoconhecimento. Não. A gente não vê isso de forma rotineira por aí. Você percebe que a galera chega em você normalmente por estar sofrendo? Por um fio. Só te procuram normalmente quando está Quando estão no limite do problema, no caso. Você tá exemplos de homens que procuram a terapia sexual para se desenvolver como homem. Homens que foram traídos por conta do seu desempenho sexual. Ou ele desenvolveu impotência, ou seja, o relacionamento era tão tóxico que ele foi castrado. Ou ele vem por conta de uma ejaculação precoce, que é a mesma questão, uma ansiedade desenvolvida dentro do próprio relacionamento, que passou a não pensar mais no prazer do outro e somente no seu. Então, eu ejaculo muito rápido porque tanto faz, eu quero a minha satisfação, eu quero me dopaminar aqui e depois fica com nojo do parceiro. E em outros casos, ejaculação tardia. A pessoa já está tão anestesiada de receber estímulos que ele não consegue mais ejacular. Masculino. No feminino, já é outra questão. Porque no feminino seria mais a cabeça, né? A cabeça tá boa para isso ou não? O feminino está todo conectado com o corpo. É impressionante.
A gente é muito mais afetada Tá nessas todo questões. conectado com o corpo. E aí o que acontece dentro desse processo? A mulher que procura a terapia, ela dificilmente vai se conectar com uma outra terapeuta. Ela só vem se conectar comigo porque ela foi vítima de abuso sexual, ou na infância ou na fase adulta. Então, as minhas pacientes, grande parte delas, não vem só para ter uma clareza no conhecimento que eu aplico, mas ela vem porque ela está com tanto trauma, tantos sofrimentos em memórias físicas, que se um homem tocar ela vai perecer ali. Então, ela prefere ser acolhida por uma outra mulher e ser curada por uma outra mulher. Então, está mais associada a isso. Na verdade, as mulheres sofrem muito mais traumas que os homens, né? No caso, mulher então, estigmatizada de todas as áreas, gente, pelo amor de Deus. Desde a infância, a adolescência até a fase adulta, tudo que a mulher faz é criticado, tudo que a mulher faz é imposto, ou obrigatório, ou julgado, né? A gente já conversou bastante sobre isso. Ela passou muito por isso e eu conversei bastante com ela. Creio que eu tenha ajudado bastante ela nessa evolução dela poder se descobrir, dela poder se aceitar, dela poder fazer o que quer, né? Até porque eu tenho pra mim que um relacionamento não é pra proibir. Eu tenho isso pra mim, tenho isso pra ela e falo isso pra todo mundo. O relacionamento não é pra proibir. E sim pra você aceitar, se adaptar e viver junto. Se não tiver bom, tenta adaptar. Se vê que não dá mais certo, cada um pro seu lado, não precisa maltratar. Ou então, a gente conversa muito também, eu não preciso querer sair com ela para sentir prazer. A gente sai junto para os dois sentirem prazer, independente da forma que seja dançando, seja bebendo, seja pulando, enfim. Coisas que a gente não vê. Surge da própria companhia, né? De estar do lado um do outro, às vezes não tá nem afim de dar um rolê, fica só sentado. A gente se pega, às vezes, dentro de casa, bebendo em casa, a gente começa a conversar uma coisa, vai levando a outra e fala, nossa, como a gente ainda tem assunto. E é interessante. E a gente se diverte. E é interessante que não tem necessidade do álcool, não tem necessidade dos entorpecentes, não tem necessidade do sexo. É só o prazer de apreciar a própria companhia. É entender, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Quando você entende que o outro é um Deus ali na sua frente, que Deus rege a coluna dele tanto quanto a sua, você passa a respeitar, a amar, trazer paz para essa relação. Não é um melhor que o outro, é trazer equidade para isso, equilíbrio. E é importante as pessoas entenderem, porque eles não acreditam. Lá fora, quem faz parte do mundo liberal não é visto como um casal saudável. Verdade. Tá? Verdade. O que a gente mais escuta é que não existe amor entre os casais liberais. Não existe amor as pessoas querem misturar amor com sexo. Entre as outras coisas que falam ofendendo sem necessidade. São muitas questões que, em algum aspecto, nós temos que trazer clarezas. Obviamente que o fetiche, ele se enquadra dentro de um grupo de parafilia. Porém, é uma coisa muito bem consentida. Então, não é um transtorno. A primeira coisa, só para ficar bem claro, porque eu vejo que existe uma confusão muito grande. Diferença de fantasia para fetiche. A diferença de fantasia para fetiche. O fetiche, ele pode ser um objeto, um ato dentro do sexo, uma fala, ele é algo que é feito. O fetiche eu estou fazendo, eu realizo. A fantasia sexual, ela fica mais no plano mental. Por isso que tem muitos coleguinhas, amiguinhos que ficam, o meu desejo, o meu sonho, a minha fantasia. Nunca coloca em plano de ação. A diferença da fantasia para o fetiche é que o fetiche é feito e a fantasia só fica no plano mental ali, nunca é realizado. Entendi. E a parafilia, onde ela entra nisso? A parafilia já é um estilo de vida sexual que foge da realidade social, ou que fere a nossa realidade social, que enquadra os fetiches, que enquadra o sadomasoquismo, o homossexualismo, que enquadra a pedofilia, enquadra a zoofilia, escatologia e várias outras parafilias aí, se a gente for botar nome, vai a tarde inteira. Então, ninfomania, por aí vai, é tudo com I aí.
Os casais, quando te procuram, eles procuram em grande maioria, deve ter de tudo, acredito, né? Mas procuram mais por problemas sexuais entre eles, procuram mais para falar sobre fetiches, sobre fantasias, desculpa, porque ainda não colocaram em prática. Qual é o grande problema que trazem para você na relação deles? A maioria dos casais estão com dificuldade de se relacionar. Perderam a intimidade e eles buscam o meu trabalho para se reconectar em intimidade. O que eu faço com excelência é ensinar os casais a desenvolver intimidade, que é o que se perdeu por conta da admiração, por conta dos atritos dentro do relacionamento. Eu costumo falar que relacionamento é tão bom que é como se fosse duas pedras te afiando. Aí você vai ali afiando de fato. Só que daí tem horas que você se estressa, você espeta o colega. E não é para isso, é para vocês se afiarem para melhorar o todo, né, que a gente vive à nossa volta. Mas como perderam a intimidade, seria o medo de falar o que sente, Não. o que pensa? Não seria isso? Não, a gente perde a intimidade porque a gente para de admirar o parceiro. Eu não admirando o meu parceiro, eu não tenho mais desenvolvimento através da libido. E o que faz com que eu me conecte com ele em intimidade é eu ter a minha libido. E não é sobre o casal, é sobre um todo em se relacionar em família. Meu marido maltrata minha filha. Ela é uma filha de um outro casamento. Ele não gosta da minha filha. Essa atitude, para ele não está maltratando, ele está corrigindo. Mas ele tem autoridade como homem dentro de casa, mas ele pode falar de outra forma que não seja agressiva, principalmente porque ela é uma menina. Vamos dar 15 anos para ela. Uma menina de 15 anos. Aí a mulher para de olhar para ele com admiração. O que ela vai fazer? Não ter mais tesão por ele. Vai perdendo a essência, no caso. Então, nesse processo de estabelecer essas regras, limites, eles buscam um terapeuta para ajudar a colocar os tijolos no muro que vão defender, mas que não vão impedir o acesso de um do outro. Entendo. Entrar um no campo do outro. E aí eles voltam a se reconectar. Porque o sexo não segura casamento. O sexo ele não faz ninguém de refém. Muitas pessoas acreditam que é uma ferramenta de poder, mas não é uma ferramenta que mantém uma pessoa presa a você. Só se a pessoa for muito codependente. No nosso país, eu acho que eu nunca vi tanta gente codependente igual aqui. Entendi. Eu me pergunto assim, qual é a sua concepção sobre o mundo liberal voltada para essa área agora que você tanto atende e como agora ser liberal virou meio que moda, que agora todo mundo acha que é. Não sei se moda, mas se fala mais sobre o assunto. Se fala mais sobre o assunto, todo mundo... Eu acho assim que não é moda. Eu acho que as pessoas, elas não têm mais medo de mostrar a sua sexualidade. Até porque, gente, o mundo liberal acontece, ó... há séculos. Hoje em dia se fala sobre. Quando a gente fala, nossa, antigamente não era assim, antigamente era só orgia, bebê. E dentro dos grupos religiosos, se vocês forem estudar história da sexualidade, vocês vão entender o que eu tô falando. Isso aí é outro podcast. Que você pode vir aqui, inclusive, para comentar. Então, só que sobre esse assunto, as pessoas elas estão mais falando porque hoje a nossa sociedade se tornou mais exibicionista. As pessoas estão sem responsabilidade afetiva de fato. Se tornou mais permissivo, no caso, também. Estão permitindo ter acesso a esse tipo de mundo, né, fetichista. Hoje em dia eu chamo de mundo kink, né? Eu conheço como mundo kink, que é um mundo de fantasias e fetiches. Sim. Então, dentro do mundo kink, que envolve vários outros fetiches, não é só a troca de casais, né? O sadomasoquismo, a bondagem, o shibari, vai vir aí outros fetiches como a podologia, vai vir outros fetiches que, nossa, me foge até a mente, porque é tanto fetiche que vocês soubessem. O que eu percebo é que hoje em dia, a gente escutava falar que muito, no passado, as baladas em si eram muito frequentadas por casais. Hoje em dia, pessoas sozinhas, né? Têm ido bastante, têm ido conhecer. Estão perdendo um pouco desse medo. Então,
como eu estava dizendo, o mundo do fetiche ele é muito vasto, é muito grande, tem maluco para tudo. Essa que é a resenha. Tem maluco para tudo. Ainda bem. Só que hoje está sendo mais aceito pela sociedade porque nós aprendemos que nós não podemos controlar o outro, que a gente casa e o tesão pelo outro não morre. Como a raiva também não morre. Como o amor também não morre se você liberar para várias outras pessoas. Sim. Os nossos sentimentos são ilimitados. Então está sendo muito mais bem falado e mais aceito e mais procurado, porque acredito eu que a sexualidade, não importa qual meio que você está procurando, se é através do swing, se é através do sadomasoquismo, se é através da terapia sexual, não importa por onde você está procurando, vai trazer cura para o seu corpo, porque o orgasmo cura. E se a gente tiver agora em casa, por exemplo, um casal que tem alguma fantasia, mas que não sabe como chegar ao parceiro ou à parceira para falar, o que você daria como conselho para eles? Antes de procurar uma terapia, o que você acha que seria acessível para o casal? Eu acredito que se a pessoa já não tem liberdade para falar para o seu cônjuge o que ele deseja, ele já perderam a intimidade. Primeira coisa, inicia a terapia. Pode chamar a Débora Nais, vou vender meu jabá aqui mesmo. Pode chamar a Débora Nais que eu vou atender vocês com carinho e responsabilidade. Mas uma forma de abordar o parceiro e dizer é que você tem vontade. Eu tenho muita vontade de conhecer uma casa de swing. Eu tenho muita vontade de transar numa homenagem. Eu tenho muita vontade de fazer uma festa liberal. Eu tenho muita vontade. Sério? Você tem vontade? Mas me conta mais. Aí vem a questão. Por que muitos casais não saem do 0 a 0? Porque o homem é muito machista. A mulher também se torna machista, porque passa por simbiose. Nós somos produto do meio, né? Nós, mulheres, também somos machistas. E aí, o que acontece? Se o homem fala que tem desejo sexual de ir numa casa de swing, ele é um cachorro vagabundo. Se a mulher fala, ela é uma prostituta. Tá entendendo? Uhum. Então, o que tem que alinhar nessa comunicação é: eu tenho vontade, mas eu vou te respeitar caso você não queira. Porém, você tá sabendo que eu tenho a vontade? Se você quiser, de fato, me fazer feliz, um dia, por favor, vamos ceder. Vamos conhecer outros meios, vamos conhecer outros caminhos. É muito importante a gente andar e experienciar as nossas fantasias carnais. Claro, gente, que também não é metendo o pé pelas mãos. Porque muito macho aí dentro de casa, viado. Cuida! Muito macho dentro de casa fala que não aceita a mulher dele dentro de uma casa de swing, mas vai dentro de um prostíbulo. E aí, coleguinha? Qual é que é? Hipocrisia. É o que mais tem. É o que mais tem. Infelizmente, sim, a gente tem que concordar aqui da parte masculina. Os relacionamentos que estão conhecemos muito de machistas. casais que são assim, tradicionais, né? Mas que na balada de swing a gente encontra o marido com alguma garota de programa, ou de repente alguma namoradinha, mas a gente não sabe bem, não tá no gibi. Então, é o que mais tem. É o que mais tem. Abrangendo mais essa parte da sexologia, você sabe que você tem uma responsabilidade muito grande. Porque o sexo hoje em dia é um dos temas mais falados na internet, mais falados em qualquer canto. Sexo é vida, né? Eu queria saber como que você, por falar, você consegue manter essa coerência no que você fala, porque tudo que você fala é utilizado como exemplo. Então, para de repente não falarem, a Débora falou isso, mas ela prega aquilo. Como que você lida com essa responsabilidade de manter a coerência no que você fala para o que você aplica na sua vida cotidiana, no caso? Eu sou um ser autêntico. Vocês vão me ver no podcast, vocês vão me ver na rua, vocês vão me ver em qualquer lugar, eu vou ser a mesma. Eu tenho os meus princípios, tenho os meus valores, quais eu sigo, eu tenho a minha consciência e eu consegui compreender dentro desse mar de loucuras, fantasias e tudo que eu posso viver e experienciar, eu compreendi que dentro da minha cabeça existem várias vozes. As vozes do meu eu interno, as vozes do meu ego, as vozes do meu superego, as vozes do meu bicho interno, que é sexual e agressivo. Compreendendo essas vozes, eu consegui encontrar um caminho para a autenticidade. Então, eu não tenho mais aquele negócio de máscara.
Então, se a pessoa me conhece, ela sabe quem eu sou, a profissão que eu tenho, o que eu faço, sobre como eu falo. Durante muito tempo eu explanei esses assuntos via Instagram. E chegou um dia que eu falei, você quer saber? Vou falar, sabe do quê? Não vou falar mais sobre tantrismo, não vou falar mais sobre sexualidade, não vou mais falar sobre sexo, não vou falar sobre parceria dentro do sexo, porque eu não estava vendo frutos para o meu trabalho. Sim. Eu vi um monte de gente me especulando. As pessoas já sabem quem eu sou, eu já criei autoridade, então eu não preciso mais falar. E eu mudei o nicho. E aí, nisso que eu mudei o nicho, eu voltei mais para aquela questão da autovalorização e do amor próprio. Porque as pessoas precisam entender que para você se sexualizar, se relacionar com qualidade, você precisa se amar. Então eu fui entendendo essas vozezinhas na minha cabeça e fui aprendendo a me amar. E aí eu posso ser quem eu sou em essência para todos em todos os lugares. Eu sou uma pessoa discreta, apesar de exuberante. Então eu vou mantendo o equilíbrio em cada lugar que eu estou e como eu estou. Percebo eu que eu não sou nada, mas eu sempre estou alguma coisa, até porque eu sou que nem a lua, né? Cheia de fase. E é por aí. E essa questão do casal que, como você falou, né? O ideal é ele mostrar que tem vontade. Quando a gente começou no meio liberal, eu percebia muito... A gente tinha os nossos combinados, né? Primeiro, eu queria que ele me levasse numa casa de swing, fazendo uma promessa. Eu não vou fazer nada. Eu prometo, eu só quero olhar. E aí ele falava, não vou levar minha mulher pra isso. Não é ambiente pra Vocês levar... eram caretões? Ficamos 2 anos caretas. Aí, depois... desde que eu conheci, ele me falou que já tinha frequentado o swing como solteiro, eu fiquei louca, porque eu já tinha aquela vontade de ir há anos, né? Aí eu, poxa, me leva, eu quero só ver minha mulher nisso, eu não levo. Não levo, aquilo não é ambiente pra mulher casada. Fala, cara, mas eu só quero ver, eu prometo pra você. Não. Os homens têm esse estigma de dizer que esse bloqueio para uma mulher casada. Sabe o que eu acho? O homem, ele acha que ele é tudo. Um homem territorialista. É territorialista, porque é minha mulher, eu sou o comedor, eu sou o fodão. Eu percebo isso em todas as relações. Ele acha que ele manda na porra toda. Então, assim, se ele imagina... Ele pode comer 50, né? Porque ele é um macho alfa, é aquela coisa. Se ele imaginar que a mulher tá indo pra ali, pra um ambiente desse, mesmo que esteja embaixo da asa dele, e ele vê um olhar de desejo na mulher, pronto, ele já tá sendo corno. Então, assim, tem essa dificuldade, né? O tal do co-host virou moda. Depois eu vou mostrar pra você aqui o que eu mais recebi hoje de fantasia. Eu botei uma caixinha de perguntas de fantasias e fetiches. Bora porque lá. eu recebi dessa fantasia. Lá, hein, gente, pelo amor de Deus. Porque a maioria que tá só na fase da fantasia. Nossa. Não sei se depois vai virar um fetiche, né? E aí, quando vocês começaram a frequentar... Quando a gente começou a frequentar, eu tinha muito um discurso de que eu não queria certas coisas pra proteger a imagem dele. Tipo assim, nós começamos saindo com mulheres. Depois eu falei pra ele, agora eu quero um casal. E de muito tempo depois, que assim, eu não queria solteiro, ele já com a mente totalmente modificada e aberta, ele que me convenceu. Ele, poxa, moça, você não sair com solteiro, você não vai sair com pessoas que de repente que você queira realmente, tal. Então aí já foi uma outra fase. Mas eu percebia que no início, a gente combinava essas coisas. Eu falei pra ele que eu tinha certas vontades, ele não queria exatamente o que você tá falando. E a gente fazia uns combinados. E aí eu percebia que quando outras pessoas indagavam pra gente, mas por que você não faz? Mas por que não sei o que? Eu falei, gente, eu não quero. Eu passava por cima daquilo pra defender a imagem dele, mas entendeu? Por dentro tava doida. Por dentro eu tava doida, mas eu tava ali, fechamento. A gente tá junto, a gente tá junto. Tu acredita que eu já namorei um cara do swing e ele nunca me levou no swing? Mas ele falava pra você que frequentava o swing? Ele era um puto. Pelo menos ele era sincero, né? Pelo menos ele era sincero. Ele não Mas é o que eu mais vejo, não. Eu vejo um monte de homem no swing, arruma a mulher e some do swing. Sabe o que ele me falou? Sabe o que ele me falou uma vez? Como que é? Eu frequento muito swing, eu curto dessa parada liberal. Eu mesmo. Vamos um dia no swing. Porque eu sempre fui cuca fresca. Desde a minha adolescência, gente, eu sempre fui cuca fresca. Eu nunca tive uma definição sexual. Eu costumo dizer que eu sou uma maverick. Mas, enfim, é assunto para outro podcast. Mas aí, quando ele falou assim, que era do swing, eu falei, me leva. Ele falou, não.
Por que não? Mulher minha não entra. Exatamente. É o que eu não Nunca falo. que eu vou levar uma mulher, a minha mulher pro swing. Eu vou tomar nojo de você. Se eu ver outro homem te tocando, eu vou tomar nojo de você. Aquilo começou a bater em mim. Eu falei assim, nossa, eu estou me relacionando com narcisistinha. Porque é hipocrisia, gente. Mas ele podia encostar. É o adúltero Mas ele que poderia. quer a fidelidade. Ele é o adúltero que quer fidelidade, que exige isso. Pô, mano, não dá. Nós temos amigo que eu falo, no meio, já falei pra ele várias vezes e ele sabe. Você sabe quem é, né? Você provavelmente aí assistindo. Ó, pega a visão, Não, menino. ele tá solteiro, ele senta rola em todo mundo. É uma coisa, né? Arrumou a namorada, você é piranha, você tem que estar aqui comigo, porque não é minha, não dá pra ninguém, não, que não sei o quê. Porque você vai ser completamente suja, abusivo. solteiro não presta, Então. solteiro é horrível. O engraçado era solteiro. Eu falei, mas como é isso? Gente, é porque hoje É um eu tô, tipo de eu tô solteiro aqui. que eu nunca vou me relacionar. Escutem, É. hoje eu estou aqui para ter um papo leve. Se eu for levar Por essa para linha. dentro do que a psicologia de fato acredita sobre isso, você vai ver que esse rapaz aí é o tipo de pessoa que a gente fala claramente que tem um transtorno de personalidade narcisista. Ai, tem como. Pode, Olha que eu não sou nem considero, assim, profissional eu pra diagnosticar considero isso. narcisista, eu considero manipulador. É narcisista, Ou- para resumir. narcisista. não sei se é a palavra certa, não sei se seria um opressor também. Também. Né, que consegue mexer com o psicológico da mulher, mas não da maneira correta. Porque se ele era solteiro, agora ele virou casal, então ele despreza todos os solteiros, mas o que ele era? Ele sempre não foi bem aceito como solteiro, então como é que a cabeça do cara funciona dessa forma? Eu fico abismado com as coisas que eu vejo, que eu leio, que Sabe eu o que- guardo, sabe? Sabe Então, uma das questões que mais me procuram também para estar alinhando dentro dos casais? É essa percepção que o outro tem um do outro. Tipo assim, Dani e Marlon são um casal, vocês estão chegando, só que o Marlon não consegue compreender a Dani. Porque a Dani, ela aqui no meio da escola, vamos colocar na escola, porque ela é uma professora, ela tem aquela banca perfeita. De forma alguma ela erra. Só que lá em casa, ela é outra pessoa, ela é toda desorganizada. Então, quem é essa mulher com quem eu me relaciono? Quem é esse homem, o Marlon? Nossa, no trabalho dele ele é exemplo. Comigo, ele marca a hora comigo, ele fura no horário comigo toda hora. Eu não tenho paz com o Marlon, porque toda hora ele tá me enchendo o saco. E lá no serviço dele, é a paz. Por que ele não enche o saco do funcionário? Você tá entendendo? Então, as pessoas procuram muito para tentar decifrar quem é esse outro na vida. Porque as pessoas estão montando personagens para serem validados. E é muito triste isso. Você ser você, em essência, e não ter medo de errar, porque se relacionar é isso, gente. Relacionamento é não ter medo de errar com o outro, porque a gente só sabe que é amado conforme o outro nos perdoa. Verdade. E ter medo de errar, né? É uma burrice, porque só erra quem faz, então... É isso aí. amar suas qualidades é fácil, né? Que a gente sempre diz, tem que amar os defeitos verdade, também. a gente só tolera tolera do lado o defeito que a gente aceita. Não tem como eu me relacionar com vocês se eu não aceitar os defeitos de vocês, gente. É verdade. Porque defeitos vão Sugestivo existir. isso, né? Não tem como eu me relacionar com vocês. Porra, sugestivo. Eu falo muito isso pra ela, eu falo até pra amigos nossos, que não tem como a gente considerar alguém nosso amigo se a gente não admira, se a gente não é fã. certeza. Mas o fã e a admiração não é só pelas qualidades, é pelos defeitos também. certeza. Porque o defeito tá ali, vai aparecer, o cara vai errar, ele vai acertar e você tem que estar ali. Eu procuro sempre falar pra todo mundo, Marlon, o que você acha disso aqui? Tá feliz? Tô. Então tá bom. Então tô feliz com você também. Pronto. Se você errar, eu tô aqui. Se você acertar, a gente tá junto. Acabou. Eu acho interessante É isso. que eu não coloco defeito em ninguém. O defeito só tá ali, eu comento. É uma verdade. Muito bom. É porque as pessoas gostam muito de apontar o defeito dos outros, então... Todo julgamento é uma opinião carregada de história pessoal. Sim. Quando eu julgo, eu só assino a culpa. Então você aí, ó, que fala do pessoal do swing, na verdade você só tá recalcando o seu desejo de estar junto, cara. Vem!
Ai, que recorte delicioso esse. Ficou bom. Ficou perfeito, ficou perfeito. Muito bom. Você quer falar Não, eu tava olhando aqui uma cuidado caixinha. com as cuidado. Não, eu vou falar. Maiores de 18 anos do YouTube. Não, eu tô doida pra chegar numa perguntinha aí que eu andei ouvindo pra me engastar. Eu já nem lembro qual. Mas olha só, tem umas coisas aqui que eu fico me perguntando. A gente fica tentando, como você falou, a gente fica tentando avaliar, julgar as pessoas com as nossas vivências. E esse aqui ficou um pouco confuso pra mim. Sempre tive a fantasia de transar com uma mulher casada, mas com o marido dela perto e ela humilhando ele. Aí eu fico pensando, não, ele quer ser o comedor. Sim, a fantasia dele com o cuckold ali assistindo e a mulher humilhando. Eu me pergunto se quando se virar casal, você vai levar a mulher dele pro swing. Não. Provavelmente não. Provavelmente não. Ele tem prazer em ver o outro ser humilhado. Isso. Sendo o corno. Então, de repente, se ele virar casal, ele vai imaginar que ele vai ser humilhado. Então, eu não sei quem você é, tá? Mas, em análise, observando a sua questão, como você quer ser o praticante da dor do outro, provavelmente você está projetando a dor que você sofreu. Esquece, bicho, não tem como controlar o outro, não tem como fazer com que o outro seja fiel. Então não adianta querer humilhar o outro no sexo, porque é uma delícia sexo, não precisa humilhar. Não, que tem muito aqui, muito assim, de pessoal que quer fazer homenagem, que nunca fez. Tem alguns casais aqui, vindo tanto de homem quanto de mulher, que eles têm vontade de fazer homenagem, ele, a mulher e uma trans. Uau, adoro. Tá? Isso aqui veio de homem e de mulher. Pansexual. Veio de homem e de mulher. É um casal pansexual, que não importa o sexo, o que eles focam é em ter prazer. Teve um aqui a pansexualidade vai além, porque a gente pode ser pan utilizando aparelhos. A maioria das mulheres hoje são pansexuais, elas usam vibradores. Perfeito. Eu me classifico, eu já falei muitas vezes, eu gosto de brincar com isso, né? Falo, eu sou bi da putaria, porque eu não me imagino numa relação com mulher. Hoje eu não me imagino, não sei se no futuro eu teria uma relação com mulher. Sim. Mas quando uma mulher me atrai, eu não tenho essa de ser ativa ou passiva. Sim. Eu quero ali sentir e dar prazer. Só que se for para me classificar, eu prefiro me classificar como pan. Sim. Porque eu não tenho essa questão de ser homem, de ser mulher, de ser trans. Se aquela pessoa me atraiu, eu tô ali para sentir, sabe? Eu sou considerada e classificada como uma pansexual. Até então que falei aqui que eu sou um maverick, né? Maverick. Então, é a classificação que eu me coloco, eu sou pansexual. Como a gente tá falando de perguntas, vamos deixar para ela. Qual foi a pergunta mais engraçada que você já recebeu? Ou pergunta ou alguma situação. Ou alguma situação mais engraçada que você já viveu nesse meio. Alguém que você atendeu, algo curioso. Atendeu ou situação... Engraçado é porque esse assunto é tão sério, apesar da gente estar conversando aqui na leveza, né? A gente coloca leveza aqui, mas o assunto é tão sério que eu nunca recebi um caso engraçado, porque o meu olhar é mais voltado para o clínico. Uhum. Mas uma coisa engraçada, que a gente pode julgar engraçado, foi um MILF, que ele chegou e falou assim, olha, eu estou com uma questão, tenho contratado muitas prostitutas, olha só como que eles vão. Ele contrata as meninas acompanhantes, as meninas que trabalham com o sexo, para satisfazer essa necessidade que ele tem do fetiche. Como essas meninas são importantes para a nossa sociedade, tá, gente? Mas ele só conseguia fazer com as profissionais de sexo. Só com elas. É porque de repente está pensando, estou pagando, elas têm que suportar. Terapêuticas, né? Tá? Elas também são terapêuticas. E aí o que acontece? Ele falava para ela esse desejo sexual que ele tinha, que era dele se travestir de um bebê. Então, eu passei por algo parecido. Só que ele pegava fralda geriátrica. Não passei por isso não. E tinha aquelas pouco mais avançado. Não passei por isso não. Ele me descreveu que ele se travestiu de bebê com chupeta, mamadeira, o neném. Ele era o neném. E ela ficava com ele no colo, masturbando ele. Tanto quanto diferente. É bem diferente. É engraçado. Eu passei por algo assim. É engraçado. Apesar de eu ter jogado um olhar clínico, mas é engraçado. Porque
Eu não sei, até hoje eu não tive clareza da situação do que ele de fato queria exercer ali. Qual foi o desejo dele? Ver uma mãe ou ele ser o filho? Qual que é a fantasia aí? Tipo, a mãe masturbando... Como que era? Então, essa eu não pessoa entendi. que eu tive um contato, ele não tinha essa questão de se fazer de bebê. Sim. Mas ele gostava de subir nas costas. Eu, assim, nessa relação específica, eu não tive tesão nenhum, mas eu fui jogando, fui levando, porque para ele tava dando tesão. Eu falei, vamos ver até onde isso aqui vai me levar. Ele subia nas minhas costas e se esfregava e só ejaculava nesse formato. E depois queria ficar aqui no meu braço como se fosse uma criança e tal. Eu perguntei, por que isso? Por que você sente isso? Ele, não, quando eu era criança, a amiga da minha mãe fazia isso comigo. Mas assim, em nenhum momento ele falou que foi abuso. Ela pegava ele nessa situação e ele se lembrava dela hoje adulto. Então não sei até que ponto foi um abuso ou não. De fato, eles não têm consciência. Ele foi abusado sexualmente. Provavelmente foi. Ele falava que ele não tinha lembrança disso. E a memória está tão enraizada nessa couraça física que ele só tem prazer lembrando disso. É muito estranho. É muito triste. É parafilia. É, porque você carrega isso pro resto da vida, né? Não sei se de repente ele não procurar tratar isso. E detalhe, gente, existem mulheres pedo também. Não é só homens. É muito sério isso. É muito sério isso, porque homens são abusados. Eu tenho um paciente que ele tem 27 anos e o pai dele levou ele numa ternas com medo dele virar homossexual. E lá ele foi abusado por uma contratada e hoje ele só consegue ejacular se tiver na posição exata que a contratada estava na hora que fez ele ejacular. E detalhe, traumatizou tanto esse paciente que ele tem uma ejaculação muito precoce. Se qualquer mulher sentar em cima dele, na posição que ela sentou, ele ejacula sem nem ter penetrado. Essas coisas são graves, né, gente? Porque traumatiza, né? E liberar essa dor extrema. E aí eu pergunto, né, para ajudar a pessoa a liberar isso, eu falo, o que você gostaria de ter dito naquela hora? O que você gostaria de fazer naquela hora? Eu queria gritar, então grita! Eu faço a pessoa gritar, eu faço a pessoa chorar, faço a pessoa... Então, tipo assim, é triste, e tipo assim, parece que não acontece, mas está acontecendo o tempo inteiro ainda. Não, nessas histórias pelo menos acalenta o coração em saber que está procurando ajuda. É verdade. Quantos estão aí e não procuram ajuda? Não procuram ajuda, né, gente? Isso é muito triste. Algumas pessoas não procuram ajuda pelo simples fato de ter vergonha de querer receber um tratamento. Sim, imagino. E precisam. Tratar a cabeça é bom, né? Porque a cabeça é o principal de tudo. Cara, cabeça boa, bom coração. Cabeça boa, com bom coração, boas mãos, consequentemente, bons passos. Se a pessoa não tiver boa cabeça, esquece, nada vai bem. Olha só, desculpa, eu abri a caixinha aqui, a pessoa colocou assim, fantasias e fetiches, né? Gozar na boca da parceira. Mano, meu querido! Será que ele não consegue fazer isso? Como assim? Isso é natural. Pelo menos eu espero, né, que seja, mas será que ele nunca passou por isso? A parceira, você nunca pediu com jeitinho? Tem que pedir, gente. Amorzinho, tudo Ué, mas pode acontecer de não gostar, de não querer, enfim, não sei por se alguma casado, coisa se que aconteceu. Solteiro, não sei. Sabe o que eu aprendi na vida, Marlon? Que não tem o que o homem não conquiste sabendo pedir. Então, ó... Esse cara não tá sabendo pedir, ele não viu, tá sabendo ela falou, fazer o pedido. Tem que saber pedir direito. Se souber pedir, você consegue. Porra, então, na vamos resenha, lá, tem mais um. Pede na resenha aí pra coleguinha, tá? Pega e fala pra ela assim, amor, tô doido pra ganhar uma mamada, deixa eu derramar o leitinho na sua boquinha. Vai! É sucesso, hein? Depois você manda aí o Pix. Depois manda. Pela consultoria, tá? Quero feedback. Vou abrir a caixinha com feedback. Outra aqui. Minha mina quer comer meu cu. Eu tenho zero tesão nisso. Podemos ter problemas? Vai ter problema no futuro, porque ela tá mostrando uma vontade e você não tá querendo atender. Detalhe, quando uma mulher tem desejo sexual em fazer o cara ter todo o prazer pleno, porque é no ânus do homem que ele tem o prazer pleno, tá, gente? Ele vai ter um orgasmo aí muito mais potente do que ele pode imaginar.
E assim, é uma forma dela exercer poder sobre ele também. Então, muitos homens não aceitam serem penetrados porque eles não querem perder esse poder. Mas se eu estou com a minha mulher, E eu vejo também que por que muitos... não permitir que ela me dê todo o prazer, equalizando assim a nossa relação? Duvido que se você não pedir para ela fazer um sexo anal com você, se você não faria. Eu vejo que Ela muitos não também faria. acham que o fato de estar fazendo um sexo ali com uma, sei lá, uma massagem prostática, que quer que Sim. seja, vai fazer ele ser homossexual ou bissexual. Não, pode Ele- ferir a masculinidade Sério? dele, que já é frágil. Os homens que não aceitam sentir o prazer prostático, eles já têm a masculinidade deles fragilizadas. Então, acreditando nisso, possivelmente ele se apegam a torne essa um bi coisa. facilmente. Já tá com a masculinidade frágil, né? Claro. O outro colocou aqui, garganta profunda. Eu fico também, pô, será que nunca fez uma garganta profunda? Depende do tamanho do bagulho, né? Não pensei por esse lado, né? Essa caixinha de pergunta tá... Aqui, ó, teve coisa pra caramba. E hoje não teve tanto como normalmente chega. Caraca, Pô, mas o cara nunca teve uma garganta profunda. caraca, cara imagina. Não deve ter, não deve ter pode ser que direito, seja uma não coisa deve assim. ter, Não, né? ou então Não é deve uma ter coisa pedido assim. direito, Paulo. Não, Será mas que se ele for não algo tem assim- intimidade com a barata dela? Se for algo assim, como é que vai fazer uma garganta profunda nisso aqui? Como é que faz, né? Uma Não garrafa dá, pet. Meu Deus, não dá. Eu tenho a boca curta, gente. Não adianta isso pedir aqui- pra mim. Ó, esse aqui colocou de uma forma que eu já aprendi com você, que não é assim que se fala, mas colocou assim, simular um estupro em local público. Isso já entra num perfil parafilíaco, né? Parafilia, gente, só para criar um adendo e para vocês entenderem que a parafilia, ela é um estilo de sexualidade que foge dos nossos padrões sociais. Então, a parafilia se torna um transtorno quando ela fere o outro e a nossa sociedade, a moral da nossa sociedade. Então, estupro, pedofilia, zoofilia, sadismo, essas são as parafilias mais conhecidas. Então, esse rapaz, ele falou que uma das fantasias dele É simular. é simular um estupro em um lugar público. Eu imagino que a mulher esteja de acordo, né? Então, Acredito. a pessoa pode estar de acordo sim, porém, se for analisar com mais profundidade, esse rapaz talvez seria capaz. Você está entendendo? E também teriam terceiros ali assistindo com algo, certeza. né? Olha o sadismo por trás disso, né? Então vamos se atentar, porque nem toda fantasia é de fato fantasiosa. Ela pode se tornar um transtorno de personalidade aí, e ela pode trazer esse transtorno parafilíaco, que é uma doença que precisa ser tratada com psiquiatra. Entendi. Assim, a gente tá aqui nesse bate-papo, tá bem leve, tá tranquilo, mas eu gosto muito de falar com as pessoas olhando no olho. Sim. Né? Eu tenho essa qualidade. E eu percebo o brilho nos seus olhos quando você fala da sua profissão, do entusiasmo que você Ela tem de gosta. ajudar, Você vê que ela tem satisfação. de como você gosta. Então, aquilo que você falou, né? Cabeça boa, coração bom, mão boa, tudo sai bom. Qual seria a sua maior realização nessa profissão? O que você tem de mais realizador, de mais gratificante, prazeroso que você tem? Transformação. O que me dá mais prazer dentro do processo terapêutico é a transformação. Eu só entrego o resultado. A pessoa chega com uma questão, ela não tem autoestima, ela não tem amor próprio, ela não tem uma sexualidade com qualidade. Eu vou lá, só vou encaixando nos lugares, eu vou fazendo a pessoa entender os padrões e os gatilhos que fazem ela ser aquela pessoa negativa que ela estava sendo. A transformação, para mim, é o que mais me deixa feliz em trabalhar como terapeuta sexual. Porque é na sexualidade que a vida começa. Se você não tiver uma sexualidade de qualidade, você vai se arrebentar no meio do caminho. Você vai entrar no estado de carência e você não vai se conectar com o seu poder pessoal. Na verdade, você não consegue se conectar com nada, né? Na verdade. Nem no seu trabalho, nem nada. Quando a pessoa também deve observar que aquilo está trazendo, que eu acho que também é um pouco difícil, né?
a pessoa conseguir observar que aquela questão daquela fantasia ou aquele fetiche está trazendo um sofrimento? Quando está se tornando uma parafilia, é quando traz constrangimento para o parceiro. Eu posso não controlar o meu desejo sexual e ali eu trazer um constrangimento para o meu parceiro. Supor, eu sou um casal que pratica sadomasoquismo. Só que nos últimos meses eu comecei a surrar a minha esposa a ponto dela ter um sofrimento muito grande e falar que não quer mais praticar. Só que eu não vou aceitar porque ela gosta. E eu vou continuar praticando e surrando ela. Então isso já se tornou uma parafilia. Já está precisando de ajuda. Outra coisa. Coisinha, tipo filme pornô. Tem pessoas que eu vejo que só chegam ao orgasmo assistindo filme pornô. Se não assistir, não chega lá. Visual. Estímulo visual. Ou seja, ou auditivo, o que quer que seja. É algo também que você acha que a pessoa precisa procurar uma ajuda caso não esteja conseguindo sem aquele estímulo? A pornografia, ela é viciante e ela é um estímulo muito perigoso porque o que acontece com o nosso cérebro em receber esses estímulos? Até mesmo o mundo livre, né? Uhum. Esse mundo liberal. Por que muitas pessoas têm medo de ir no mundo liberal? Porque é um estímulo que o seu cérebro vai receber. Depois que o seu cérebro recebe esse estímulo, reconfigurar esse cérebro, tirar ele dessa hipersexualização, fica mais difícil. Então, é melhor não saber do que saber. Você não vai sentir falta daquilo que você não conhece. É isso. Exatamente. A gente só sente saudade daquilo que a gente conhece. E aí o que acontece? Quando uma pessoa tem acesso à pornografia e ela se vincula, ela cria esse vínculo, né? Ela se vincula a esse estímulo para ter satisfação sexual, ela está condicionando o cérebro dela aqueles 7 minutos. Então ela vai desenvolver várias disfunções sexuais. Uhum. Como ejaculação precoce, impotência. E detalhe, esse estímulo, gente, nos Xvideos, nos sites de pornografia, só tem criança ali. Meninas de 18, 19 anos. Bonequinhas que ficam estimulando as pessoas a se tornarem pedófilos. Que ficam estimulando os homens a olharem para suas esposas e não amarem mais as suas esposas pela aparência que elas têm. Porque o estímulo visual que tem ali é de mulheres muito, muito crianças, infantilizadas, perfeitas. Por que eu chego em casa e não tenho tesão para comer minha mulher? Ou se eu só vou conseguir comer se eu ver um filme? Tá entendendo? Porque o estímulo visual já alterou a química cerebral. Então eu não consigo mais vivenciar a naturalidade. Eu tô precisando de ajuda com certeza. O vício em pornografia é muito grave, porque essa pessoa não vai ter satisfação mais sexual com o parceiro, ela não consegue mais gozar na penetração, ela não consegue mais gozar numa masturbação, ela não consegue mais gozar no oral. E não importa o que o parceiro faça, não é a imagem que está memorizada ali, o que ele quer ver. Que mulher hoje em dia que não tem uma dobrinha, uma celulite? Tá entendendo? Aí nos filmes, eles pegam as atrizes mais novas possíveis, sem pelo nenhum, é criança, é boneca. Então você vê a imagem que a pornografia está mandando para dentro? Pedofilia pura. E tá isso. E tá indo. É crime, gente. Lembrando, hein? E aí, bebê? A gente vai dando, vai chegando assim, eu já vou olhando, o tempinho tá chegando, vai ao fim, já vai me dando uma agonia. Mas eu acho que deu para quem tinha algumas dúvidas, alguns questionamentos, tá tão gostoso que a minha vontade é continuar aqui, mas deu para entender. Aí fica para um próximo podcast, como a Débora fala, fica para um próximo podcast. Vamos deixar para o próximo podcast. Você vai voltar, com certeza. Claro, você é bem-vinda de volta. Fala pro pessoal, se quem quiser ajuda, se tem uma página de trabalho, onde podem te procurar. Então, eu ultimamente eu tô de férias. Que bom. Mas quem gostar e quiser solicitar o meu trabalho, vocês me encontram aqui no Instagram mesmo. Pode ficar tranquilo, é sem julgamento, sem preconceito. Pode entrar em contato comigo, fala da sua questão e a gente marca uma sessão para a gente desenvolver você através de uma sexualidade consciente.
esse processo é muito gostoso e prazeroso. E pode vir comigo. Através do Instagram vocês conseguem me contatar. Qual é o seu Instagram? É Débora Nivianais. Nossa, eu vou escrever, porque... Deixa no rodapé aí para as pessoas se conectarem comigo. E fiquem tranquilos, tá? Porque a gente pegou perguntinha aqui hoje do Instagram, mas é óbvio, totalmente sigiloso. Claro. Tanto que ela nem sabe quem são as pessoas que me enviaram as perguntas. E eu vou afirmar que nem eu sei mais quem são, porque eu só tô lendo as perguntas, eu não tô nem olhando o perfil das pessoas. Perguntas também. Não, é totalmente... Ó, gente, vamos trabalhar com confiança. Sim. Que confiança é um detalhe especial aí para quem é do mundo livre, né? Sim, com certeza. A gente prega muito pelo sigilo, pela discrição, porque a gente sabe que esse meio massacra muitas pessoas, né? E é importante. Nem todo mundo pode botar a cara para bater como a gente coloca. É verdade. Mas é um prazer imenso ter vocês, estar aqui com vocês, né? Prazer foi nosso espero também. que esteja com a gente na sexta-feira. Eu vou falar com o pessoal também em casa. Eu vou ficar mais madura, porque se depender de mim, eu fico com 18 anos eternamente. Que delícia! Não, eu tenho 18 anos, né? Mais alguns. E sexta-feira eu vou comemorar meu aniversário lá na Riozinho, gente. Olha que legal! Quem quiser comparecer, é uma festa que é temática, Candy Colors. Então, assim, lingerie, a mulherada de lingerie, se puder. Mas também, se não quiser, não é obrigatório, não é traje obrigatório. Quem tiver interesse em entrar no Instagram da Riozinho ou me mandar mensagem no privado, que eu passo o WhatsApp deles, eles vão passar todas as informações. É importante frisar que é uma festa fechada, ou seja, não é como uma balada que você vai lá, vai pagar a entrada e vai estar dentro. Eles fazem uma entrevista para ver se é um casal liberal, se é uma pessoa solteira com a mente liberal, todo um cuidado para colocar dentro. Tem toda uma triagem para fazer. Tem toda uma triagem. Então, quem tiver interesse, sinta-se convidado. A gente queria agradecer também a Sensuale, que é uma das patrocinadoras também do podcast, que veste a minha linda esposa com todos os modelitos dela na festa. Quem quiser também é só procurar. E sexta-feira a gente tá junto aí para comemorar mais um aniversário. Daquele jeito que a gente melhor sabe. Isso aí, quebrando tudo. Uau! E quem... Vou botar ela para quebrar tudo também. Vai estar com a gente. Quebrar tudo! E continue mandando sugestão de tema, tá? Se vocês tiverem algum convidado que vocês queiram indicar também. Lembrando também que a gente deixa o canal aberto lá para vocês colocarem experiências que queiram que a gente converse, mostre, traga para algum profissional aqui no podcast. O canal está sempre aberto. Então, foi mais um prazer estar com vocês aqui. Um prazer mais uma vez estar com a Débora. E até a próxima. Até o próximo podcast. Então, até a próxima, gente. Quem sabe daqui uns dias a gente está aqui na hora, ilustre de novo. Vai voltar. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Beijo.